As vitórias são importantes, os troféus são importantes, o estádio é importante, os presidentes são importantes, os títulos são importantes, e importantes são os grandes jogadores. Mas tudo isso é menos importante que os Zés. Os Zés são os anônimos torcedores que sentam nas arquibancadas de todo o mundo nos finais de semana para ver seu time. São aqueles que chegam esperançosos, comem porcarias e sonham com dribles e gols. Os Zés gostam de falar alto e gritar, seja para xingar o juiz, seja para lamentar, seja para comemorar. São pessoas que transformaram um time de futebol em parte de sua vida, em motivo de suas alegrias e tristezas. Os Zés gostam de rir e de chorar. Mais importante que os mais importantes são os Zés, e eles podem ter qualquer nome. Podem ser Raimundos, Agemiros, Joaquins, Marias, Ricardos, Manuéis, Daniéis, Anas, Carlos, Marcos, Luísas, Edgares, Isabéis, Franciscos, Dirceus, Sônias, Maurícios, Terezas, Joões, Márcios, Renatas, Paulos, Cecílias ou até mesmo, e principalmente, Zés. Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila e mais um vídeo da nossa série Literatura Fantástica, onde nós falamos sobre os livros que contam a história do Santos Futebol Clube, os livros que têm relação com a história do Santos Futebol Clube, que é o clube com mais história no mundo inteiro. Então é um clube que dá muito material para literatura. E hoje, um Literatura Fantástica muito especial, porque vamos falar de um livro do Toreiro, que foi o nosso entrevistado no, este sim, bastante especial, Literatura Fantástica da última edição. Antes, já pedindo, por favor, se inscreve no nosso canal, se não for inscrito ainda, deixe seu comentário aí, fale dos seus livros do Santos, fale qual livro você gostaria de ter aqui na nossa série, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos. E vamos falar então de Dicionário Santista, de José Roberto Toreiro. Santos de A a Z, mais sem X. Já vou deixar aqui o meu meia-culpa, né, a minha tristeza, a minha lástima, porque este é o livro da edição, a primeira edição de 2001 da DBA, que foi lançado, eu ganhei o livro próximo de 2002, eu conto um pouco disso na entrevista que eu fiz com o Toreiro, mas ele teve uma outra edição, já pela Ediouro, se eu não me engano, que eu tenho essa edição nova, ela tem algumas diferenças, mas eu não sei aonde ela está. Eu perdi ela mais ou menos um ano atrás, assim. Não perdi, eu sei que ela está possivelmente na casa dos meus pais, mas eu não encontrei ela da última vez, e lá tem bastante livro, assim, nós gostamos de ter livros, tem um número bastante considerável, tem mais livro do que espaço, então eles ficam armazenados não de uma forma muito organizada, não sei onde está, e é muito triste porque eu queria fazer esse vídeo com uma comparação, de modo que, já peço desculpa aí, principalmente Toreiro, se você estiver assistindo, eu te garanto que eu tenho o livro, eu já li o livro, mas eu não posso compará-lo no momento, e a todos vocês também peço desculpas, mas prometo que assim que eu encontrá-lo, eu irei fazer aqui o comparativo e remeter a este primeiro vídeo e até trazer as duas edições para fazer uma comparação melhor. Então, este aqui é o Dicionário Santista, que é o livro da coleção Camisa 13. Essa coleção ela foi feita próximo aí do começo aí do milênio, né? 1999, 2000, e a ideia era trazer os 13 maiores clubes, né? Seria o antigo Clube dos 13, que já não existe mais, mas que era antigamente essa entidade que os clubes criaram como se fosse uma associação dos maiores clubes do Brasil, e que eram os 4 grandes de São Paulo, Santos e os outros 3, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro, os 2 grandes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, 4, 8, 12, e o Bahia, que é considerado grande, porque tinha já 2 campeonatos brasileiros à época. A época que foi criado o Clube dos 13, que eu acho que foi próximo lá de 87, quando teve aquele problema do Sport com o Flamengo, enfim. E não sei, alguns livros desses eu vi nas 2 edições
mas alguns eu só vi quando ele mudou essa série da coleção Camisa 13 mudou para Ed Ouro. Então eu não sei exatamente como que foi o processo, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que alguns livros nunca foram lançados pela Ed Ouro, pelo menos eu nunca achei. O do Vasco eu nunca achei, o do Flamengo eu acho que eu só vi na edição mais antiga. O do Mário Prata, que é o do Palmeiras, que virou o Casamento de Romeu e Julieta, eu vi nas 2 edições. O do Corinthians, que é do Washington Oliveto, com outro cara que eu não me lembro o nome agora, também vi nas 2 edições, mas eu tenho a impressão que alguns mudaram. O do Bahia, por exemplo, eu não vi na outra edição. Do Botafogo eu só vi, eu tenho alguns, inclusive, eu acho uma coleção interessante. Tem o do Grêmio, por exemplo, é do Eduardo Bueno, né, o Peninha. O do Internacional é do Luiz Fernando Veríssimo. Então são grandes escritores que tinham essa ideia de trazer jornalistas, escritores, para falar sobre o time do coração. E no caso do Santos, obviamente, seria o José Roberto Toredo, que, lembro sempre, tem a entrevista no canal, na nossa série, falando sobre isso. Mas é um livro bem bonito, é um livro bem interessante. E aí a segunda edição já é uma visão mais moderna, um design mais moderno, mas então eu vou focar nesse aqui, que é a primeira edição da coleção, inclusive até porque mudou de editora. A orelha do livro aqui, esse prefácio, é do Milton Neves, que é um cara muito conhecido por torcer pro Santos, mas ele é um cara muito eloquente, digamos assim, né? Ele fala que torce para vários times. E vou ler aqui a descrição do José Roberto Toredo, que vocês já devem conhecer, porque vocês assistem ao nosso canal e já viram a entrevista, mas é legal a apresentação. Lembrando que é de 2001 esse livro, né? 2001/2002, né? Eu vou contar um pouco mais sobre ele. José Roberto Toredo nasceu em Santos, no ano em que o Santos ganhava seu bicampeonato mundial, ou seja, 1963. O primeiro jogo a que assistiu na Vila Belmiro foi a despedida de Pelé, 1974. Apesar do triste começo, continuou a torcer pelo time. Médio volante mediano, não é capaz de fazer um passe de letra, mas fez a faculdade de letras. Não consegue dar um drible de cinema, mas dirigiu alguns filmes. Nunca ganhou uma chuteira de ouro, mas recebeu o prêmio Jabuti por seu primeiro livro, Oxalaça. Depois vieram Terra Papagaio, Santos no Time dos Céus, Xadrez, Truco e Outras Guerras, Os Vermes, Os Cabeças de Bagre Também Merecem o Paraíso e Futebol é Bom pra Cachorro. Devido aos muitos dribles que levou no futebol, tem dores de coluna e uma coluna sobre futebol na Folha de São Paulo. Essa coluna não existe mais, pelo menos eu nunca mais li. Interessante aqui notar, o Futebol é Bom pra Cachorro. Essa série, esse livro, se eu não me engano, eu vou procurar, eu não sei se eu li ele numa livraria, assim, ele é um livro bem curtinho, mas eles são historinhas que eu acho que inspiraram uma minissérie que teve no Fantástico, chamada As Copas de Mel. Eu não tenho certeza, talvez não seja verdade, Toreiro, se você estiver assistindo, me corrija se eu estiver errado. Mas eu tenho a impressão que foi algo assim. O Santos no Time dos Céus foi o primeiro vídeo da nossa série, se vocês quiserem conferir lá. E esse é um livro muito interessante, porque ele é, de fato, um dicionário. Então ele conta a história do livro do Santos como se fossem verbetes de um dicionário, né? Verbetes são aquelas palavras que nós encontramos que vêm acompanhadas de suas definições. O próprio Toreiro fala no começo que ele conta de um modo canguru, dando saltos de um assunto para o outro, de um tempo para o outro. E aí, o segundo parágrafo foi uma das minhas perguntas na entrevista. Ele fala: enfiei entre os verbetes um que não passa de deslavada mentira. Encontrá-lo não será tarefa fácil. De fato não é. Tive que perguntar na entrevista. Ele não me deu certeza sobre qual que é. Já vou comentar sobre qual que ele falou que era. Mas, assim, a ideia, né, de colocar uma mentira, que eu achei muito interessante, do que ele fala aqui, é que o Santos tem tantas histórias tão fantásticas que não dá pra saber, às vezes. Tudo parece mentira, porque é muito fantástico. E é uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando se realmente tinha alguma coisa que não era verdade aqui. E aí, este livro especificamente, ele tem umas ilustrações bem legais. Eu acho que é melhor até do que
outra edição no quesito de ilustrações, assim. E aí ele traz a letra e os verbetes com pequenas definições. O que vai acontecer é que você não vai, por exemplo, procurar sobre o Pelé na letra P. Você não vai encontrar. Você vai procurar pelo Pepe na letra P, também não vai encontrar. Você vai procurar o Zito na letra Z, não vai encontrar. Você vai encontrar o Zito, por exemplo, na letra G, de gerente. Então aqui, gerente. Apelido dado ao bicampeão mundial pela seleção brasileira e pelo Santos, José Eli de Miranda Ozito, que estreou no time em 30 de junho de 1952, numa partida contra o Madureira. E aí ele fala sobre as características do jogador, sobre algum título específico. Então, em 1978, você não vai procurar isso nem em Campeonato Paulista, não tem esse verbete, né? Nem em 1978, não tem as divisões por ano. Você vai procurar em Meninos. Lá em Meninos vai estar falando sobre os Meninos da Vila, que são o time de 1978. E aí eu separei alguns verbetes muito interessantes. Por exemplo, felizmente ele não fala sobre a eliminação de 2001 da semifinal, que foi um troço muito triste. Para quem se lembra, para quem assistiu, o Santos tomou um gol do Corinthians no último minuto do Ricardinho, que depois veio jogar no Santos. Era semifinal, depois enfrentaria o Botafogo de Ribeirão Preto. Não tá assim, tipo, semifinal do Paulista de 2001, tá em dor. E aí nesse dor, ele fala, uma das dores mais profundas da recente história do clube foi a desclassificação das semifinais do Campeonato Paulista de 2001. Muito interessante também que daí na contrapágina está Doutor, falando do Sócrates, que, torcedor de Santos, disse aqui que o Sócrates satisfez seu desejo de jogar pelo Santos. Na entrevista eu perguntei sobre isso pra ele, ele falou que o Sócrates acabou virando corintiano, mas no fundo ninguém muda de time, né? De verdade, ninguém muda de time. E outros elementos interessantes, por exemplo, no livro de documento, de arquivo mesmo normal, você vai falar, sei lá, tipo, Santos venceu o Campeonato Paulista em tal ano. Até 2002, né? O Santos tinha 15 campeonatos paulistas, veja só. Nós estamos com 22 agora. E aí ele coloca em 14,5. Não é 15, é 14,5, porque o de 73 foi dividido com a Portuguesa, naquele troço bizarro, né? O Armando Marques errando a contagem dos pênaltis. Alguns verbetes que eu separei aqui para vocês. Temos aqui o que para mim é o grande jogador do Santos, que depois foi treinador. Eu acho que é o que mais simboliza o que é o Santos Futebol Clube. Ai, caramba. Que eu acabei de perder, ele estava aqui na minha mão. O José Macia, né, está na letra J, que é o glorioso Pepe. Não vai estar em P de Pepe, está em José Macia, fala aqui sobre ele. Temos, por exemplo, vamos procurar o Pelé. Né? Você pode ir em P de Pelé, não vai achar. Você pode ir em E de Edson Arantes do Nascimento, você vai achar Edson com I. E ele explica que Edson com I e não Edson é o verdadeiro nome do Pelé, porque o seu pai Dondinho admirava Thomas Alva Edison e batizou o filho com o sobrenome do famoso inventor. E aí adivinhem em qual verbete que vai estar o Pelé? Em R de rei. Então rei aqui. Vou ler um trechinho sobre o que ele fala do rei aqui para nós. Edson Arantes do Nascimento dispensa apresentações. É o maior ídolo da história do futebol. Em seus 18 anos defendendo as cores alvinegras, foram conquistados 50 de 78 títulos do clube à época. Como símbolo da equipe, reunia em si um pouco de cada qualidade que marcou os maiores jogadores alvinegros. Tinha a valentia de Araquém, o ímpeto de Feitiço, o cérebro de Antoninho e a decisão de Odair. Era devotado como Gradim e habilidoso como Pagão, vibrante como Clodoaldo e inteligente como Arnaldo Silveira. Cabeceava como Arim, driblava como Edu,
Sabia ser matreiro como Serginho e chutava com firmeza como Del Vecchio. Seus lançamentos tinham a precisão matemática de Ailton Lira, seu passe era certeiro como o de Vasconcelos, mostrava-se calmo e frio diante do gol como o Toninho Guerreiro. Tinha a vontade de ganhar de um Almir, a raça de um Carlos Alberto, a disposição de um Lima, a explosão de um Tite, a velocidade de um Pepe. Mas, acima de tudo, tinha a genialidade, o espírito de improvisação, o talento único e a arte dele mesmo, Pelé. Com seus 1.091 gols em 1.114 jogos, é o maior artilheiro, a maior glória e o maior orgulho da história do clube. Então, excelente a maneira como ele descreve o Pelé, até porque para entender tudo, todas essas referências, tem que ler o dicionário inteiro, porque eles todos vão ser mencionados aqui no livro em algum momento, ou para uma pessoa que conheça mais a história do Santos, fazem sentido essas referências. E é uma referência para mim também ao Santos, um time dos céus, porque em algum momento o Brás Cubas do Santos monta, né, o Santista perfeito, e teria esses elementos como a cabeçada de Ari, o chute da velocidade do Pepe. Então ele fala assim, o pé esquerdo do Pepe, eu acho até que ele fala, e aí seria o coração do Pelé. Então é um pouco isso, o Pelé aqui é colocado como o Santista ideal, mas na verdade ele é, assim, realmente o maior jogador de todos os tempos, merece uma descrição dessas, e é ótimo que tenha sido com os jogadores do Santos. Um outro interessante aqui que eu vou falar, outro verbete interessante, é o do primeiro título paulista do Santos, que não vai estar de novo nem em Campeonato Paulista, nem em 1935, nem Santos contra Corinthians, não. Vai estar em Virgindade, que é quando o Santos perde a virgindade dos títulos paulistas. E do que eu tinha comentado com o Toreiro, perguntei, e aí, Toreiro, qual que era o verbete misterioso, né? O verbete que é uma mentira. E ele falou, eu acho alguma coisa com números, que tal jogador nasceu em tal dia e tal. Na hora, o verbete que eu me lembrei é o verbete 109, que foi um jogador do Santos, de fato, é o Mário Rosendo de Assis, que foi um ponta-direita, atuou no time na década de 50, tinha o estranho apelido de 109. E aí começa a parte que, se é esse mesmo a mentira, Toreiro, de novo, se você estiver assistindo, já escreve aí nos comentários. Ele fala, sua história guarda uma série de curiosas coincidências em torno desse numeral. Ele nasceu em 19 de abril, o 109º dia do ano, numa casa que tinha o número 901. Mas seu apelido vem do fato de que, certa vez, ganhou na loteria com um bilhete que tinha o 109 na centena. Fez 108 partidas pelo Santos, encerrando sua carreira num amistoso contra o Jabaquara. Então, se o que ele falou faz sentido, assim, se tem fundamento na declaração dele, seria esse o verbete mentira. E aí, o detalhe interessante, e também foi uma dúvida que eu tirei na entrevista, de novo fica a sugestão, assistam a entrevista, muito legal. A segunda metade ficou um pouco estranha, porque mudou o arquivo do filme, mas enfim, vale a pena. É um Santos de A a Z, mas sem X. E eu perguntei pra ele, né, nossa, mas não tem o X, por que assim, né, que não tinha o X? E ele falou que ele achava que era uma letra muito difícil, então era melhor não fazer com X, assim, tirar o X, porque não tinha muita palavra para usar, era mais difícil de encontrar palavras que pudessem contar histórias. Só que esse livro, ele nasceu em 2001, foi lançado em 2001, e aí em 2002 mesmo que teve a venda dele. E aí, em 2002, o Santos ganha o título brasileiro de 2002, né? Tem até com a camisa aqui que é de 2003, obrigado meu tio Elcio. Tem uma cortesia assim, que já vem com o escudo aqui. Então essa aqui é a camisa de 2003, quando o Santos levava o escudo por ter sido campeão brasileiro de 2002. E quando eu ganhei esse livro, ganhei de alguns amigos, o Santos tinha acabado de ser campeão. Foi tipo no Natal de 2002, o Santos tinha sido campeão no dia 15 de dezembro. E ele vem, como eu mostrei no vídeo da entrevista, com um encarte, o X da questão, parte integrante do livro Dicionário Santista, que só traz palavras com X, meio
tentado, assim, né? Ele dá umas baracutais aqui. Mas só palavras com X que contam a história do título de 2002. Então, para falar do jogo, ele usa xadrez. Para falar do Alex, que não tinha cabelo, ele usa shampoo, que era algo que não era fácil de encontrar na casa do Alex. Para falar do drible do Robinho, ele usa chachado. Para falar do São Paulo, ele usa Chão Paulo. Ele termina a última, chuchecho, né? O sucesso, né? Que é como foi o título do Santos. E usa muitos outros. Para falar do Leão, ele usa Shogun, muito bom. Shogun era o líder militar que virou o líder político do Japão feudal entre os anos 1600 e 1800, se eu não me engano, mas enfim, algo por aí. Para falar de Elano, ele usa Shi, porque foi o que a torcida falou quando o Corinthians virou o jogo para 2-1, mas o Elano foi lá e marcou o gol. Então, excelente, sim. E isso, eu sei que esse encarte não tá na edição nova, e é por isso que eu queria achar, para ver como é que se ele usa esses mesmos verbetes, porque eu simplesmente não me lembro. Faz muito tempo que eu li as duas versões, então eu não lembro exatamente como que era. Então fica aí a minha sugestão de assistam o próximo vídeo sobre o Dicionário Santista, ele vai trazer novidades, eu garanto para vocês. E aí eu vou terminar o nosso vídeo aqui falando sobre o último verbete, né? O Zé. Que é quando ele fala sobre os Zés que compõem a nação santista. Ou a nação de qualquer time, na verdade. Coincidentemente, o nome dele é José Roberto Toreiro. Então calhou muito bem de terminar com o Z e fechar o livro. Então vou ler aqui. As vitórias são importantes, os troféus são importantes, o estádio é importante, os presidentes são importantes, os títulos são importantes e importantes são os grandes jogadores. Mas tudo isso é menos importante que os Zés. Os Zés são os anônimos torcedores que sentam nas arquibancadas de todo o mundo nos finais de semana para ver seu time. São aqueles que chegam esperançosos, comem porcarias e sonham com dribles e gols. Os Zés gostam de falar alto e gritar, seja para xingar o juiz, seja para lamentar, seja para comemorar. São pessoas que transformaram um time de futebol em parte de sua vida e motivo de suas alegrias e tristezas. Os Zés gostam de rir e de chorar. Foram os Zés que juntaram economias para comprar o terreno da Vila Belmiro. Foram os Zés que plantaram a grama nas noites de lua cheia para que ela crescesse mais rápido. Os times de futebol só existem por causa dos Zés. São feitos para os Zés e pelos Zés. Sem estes, os estádios ficam vazios, mudos, frios. Sem eles, nenhum clube nasce e todos morrem. Um time pode ter os maiores jogadores do mundo, pode ter a mais bela história de todos os tempos, mas sem os Zés, ele não passaria de uma estátua fria, de uma miragem de vento. Mais importante que os mais importantes são os Zés, e eles podem ter qualquer nome. Podem ser Raimundos, Argemiros, Joaquins, Marias, Ricardos, Manuéis, Daniéis, Anas, Carlos, Marcos, Luísas, Edgares, Isabéis, Franciscos, Dirceus, Sônias, Maurícios, Terezas, Joões, Márcios, Renatas, Paulos, Cecílias, ou até mesmo e principalmente Zés. Bom, principalmente Zés, possivelmente porque ele é um Zé, mas Zés somos todos nós. E não existe clube, e não existe futebol, pelo menos não esse futebol de emoção que movimenta milhões sem os Zés. Então a última foto é a foto do bandeirão da torcida jovem com o texto do Toreiro. É um livro que eu não sei exatamente como está a situação editorial dele. Essa edição é muito difícil de achar. Se você achar e tiver interesse, acho que vale a pena ter. Principalmente se tiver esse encarte, que eu me sinto muito feliz de ter. Mas se você achar a nova versão e quiser, inclusive, me mandar para eu fazer análise, eu prometo que devolvo assim que achar o meu. Acho que vale a pena também.
é uma coisa que eu falo, assim, é um livro que não é tanto para você ler como se fosse uma narrativa. Ele não é uma narrativa. O Torero sempre deixa isso muito claro. Diferente do Santos no Time dos Céus, que sim é uma narrativa. Mas ele ressalta muito essa qualidade que o Torero tem de conseguir inventar formas criativas de se contar uma história. Contar a história de um time de futebol é algo que tem um formato muito batido, digamos assim, né? Você traz os dados, você pode trazer manchetes de jornal da época, você traz informações, estatísticas, você conta a história. Mas acho que você mais traz a história, você não conta a história. Contar histórias é um ato diferente. E o Torero é muito hábil nisso. Então eu me sinto muito, assim, um dos privilégios de ser santista é de ter o Torero como porta-voz das nossas histórias e de ter 2 livros tão interessantes, tão diferentes, mas que são tão criativos em contar a história. O Santos, o Time dos Céus, é muito criativo, eu gosto muito dele. Ele tem uma narrativa que é uma autobiografia póstuma, tem toda uma série de referências, de inspirações. E o Dicionário Santista, ele é muito criativo e ele é muito interessante por isso, por você trazer elementos diferentes e inesperados para contar a história de um time que tem a maior história de todos os tempos, que é o Santos Futebol Clube. Então, este é o nosso livro de hoje, o Dicionário Santista de José Roberto Torero. Confiram aí o primeiro vídeo sobre o Santos, o Time dos Céus. Confiram a nossa entrevista com o José Roberto Torero. E no mais, compartilhem, curtem, deixe seu comentário, deixe seu like, fale aí de qual livro você gostaria de ver aqui e para cima deles. Muito obrigado e até lá.